Hoje nós estamos aqui com a professora doutora Rose Brancalhão. E como nós estamos diante de um projeto de lei que se aproxima e precisa ser muito bem discutido, e a gente espera que não seja aprovado, sobre o uso de agrotóxico, a professora Rose veio falar um pouquinho para a gente sobre o que são agrotóxicos e como o Brasil se posiciona, professora, em relação ao uso, à aplicação desses produtos para o meio ambiente. Seja bem-vinda à TV Imago. Ana, é um prazer estarmos aqui, né? Essa questão de agrotóxico é extremamente importante, né, para o país e também para aqui, para a nossa região oeste do estado do Paraná, que se destaca no consumo dessas substâncias químicas, né? Eu sou professora do mestrado em Biociências e Saúde e, recentemente, aproximadamente uns 3 anos, nós instituímos um grupo interdisciplinar de pesquisa, coordenado pela professora doutora Maria Lúcia Frison, né, de pesquisas nessa área. Então, estamos, assim, bastante preocupados com essa temática, né, e iniciamos os estudos dentro do mestrado com o tema, né? Os agrotóxicos, de maneira abrangente, são substâncias químicas, né, utilizadas no controle de outros seres vivos considerados nocivos. Vale ressaltar aqui, né, que o nocivo é uma questão relativa, né? Dada ao desequilíbrio que o modelo de agroindústria nacional se utiliza, né, eles são considerados assim, mas em um ambiente natural, né, nós teríamos pouquíssimos seres vivos nessas condições, né? Até porque um determinado inseto, por exemplo, a joaninha, pode muito bem controlar um pulgão. Com certeza, né? Então ele já é um agente natural de controle, né, que nós chamamos de controle biológico, né? E o agrotóxico, né, a gente tem, assim, inúmeras classificações, inúmeras categorias, né? Muitos conhecidos são os herbicidas, os inseticidas e os fungicidas, né? Interessante destacar que os agrotóxicos, eles foram desenvolvidos como uma ferramenta de guerra, né? Em 1945. Justamente. No pós-guerra, aí essas substâncias químicas passaram a ser utilizadas na agricultura. Então, quer dizer, o próprio nome já diz, né? Se foram desenvolvidas como uma ferramenta de guerra, a ferramenta de guerra faz o quê? Ela mata, né? Então, os agrotóxicos não são de forma nenhuma substâncias inofensivas, eles matam. E daí todas as consequências que a gente observa. E se nós formos conversar um pouco assim sobre as demandas, e inclusive até de vendas, né, professora? Nós sabemos que hoje a Europa ela tem uma lei muito mais severa com relação ao uso de agrotóxicos, de pesticidas, herbicidas, fungicidas, sejam eles quais forem, que para mim é tudo veneno. E em relação até às compras dessas sementes, né, para a ingestão deles mesmos. E hoje o Brasil vai na direção contrária ao que a Europa prega. E aí eu pergunto para a senhora, quais seriam as nossas demandas aqui? Por que, por exemplo, vamos falar especificamente do oeste do Paraná, em termos de Brasil, por que nós usamos tanto agrotóxico nas nossas plantas, que crença nos leva a usar tanto veneno e quais são as principais demandas em relação à produtividade? Realmente, a questão do agrotóxico, e como você bem coloca, ela é extremamente complexa, né? Nós temos sempre a questão de que o aumento no uso, no consumo de agrotóxico, ele estaria relacionado ao aumento da produtividade. Então, o que se coloca é que não teria como produzirmos uma quantidade de alimento suficiente, né, para nutrir a população sem o uso dessa substância química. Mas uma série de pesquisas e estudos, elas de fato vão na contracorrente dessa ideia, né?
onde mostra que uma agricultura mais sustentável, com respeito ao ambiente, com respeito à diversidade dos seres vivos, ela de fato favoreceria uma produção de alimentos de maneira quantitativa necessária à nutrição da população e também um alimento mais rico energeticamente e especialmente um alimento que não vai causar problemas à saúde humana e à saúde animal. Infelizmente, o modelo de cultura, né, no país, ele favorece a monocultura, ele não favorece a diversidade. E toda vez que nós nos utilizamos no ambiente de uma monocultura, a gente leva ao surgimento de espécies que vão estar se nutrindo dessa monocultura. E com isso, essa espécie acaba aumentando muito a população e daí o uso do agente químico, do agrotóxico. Deixa de ser apenas um inseto, passa a ser uma praga, né? Exatamente. Quer dizer, a grande questão é que nós precisamos, de fato, repensar o nosso modelo de produção agrícola, né? Nós precisamos ter um olhar para a diversidade. Nós precisamos de uma agricultura que entre em encontro com o equilíbrio ecológico, né? Ou seja, uma agricultura que olhe a natureza, né? Uma agricultura com essa visão, com esse olhar, ela é uma agricultura que se sustenta, porque nesse modelo produtivo que estamos, a tendência é ele entrar em um colapso ambiental. Né? Então, as sequelas, elas não são apenas humanas, né? Quer dizer, o apenas, né, é só para enfatizar, porque as sequelas humanas já é um impacto enorme, mas nós temos os impactos no ambiente. Quais são os impactos que os agrotóxicos têm sobre a qualidade de vida do ser humano, dos animais e do ambiente? Porque a gente sabe que há uma contaminação gigantesca quando eles entram em contato, por exemplo, com uma água de superfície, uma água de rio. O que eles podem causar não só naquela água, mas para os peixes, os micro-organismos, os invertebrados que moram ali naquela água. Então, essa é uma questão extremamente polêmica e que tem muitos estudos, tanto nacionais como internacionais, que apontam exatamente esses efeitos dos agrotóxicos em toda a cadeia ecológica. Né? Então, muitos dos agrotóxicos, eles são solubilizados em meio líquido. Né? Então, a partir do momento em que você faz as pulverizações, e se utiliza muito de pulverizações aéreas, né? Essa forma de aplicação, ela se dispersa facilmente no ambiente. Então, ela alcança os rios, ela alcança lagos, ela alcança as águas subterrâneas. Né? Enfim, eu tenho uma dispersão muito grande desse agente químico. Ao entrar em contato com o ambiente aquático, aí nós temos toda uma cadeia alimentar, toda uma teia alimentar que é contaminada. Não só os micro-organismos e invertebrados que estão ali nesse meio, então ovos de larvas de animais, né, diversos, são prejudicados o desenvolvimento, né, desses organismos. Os peixes, por sua vez, que se nutrem dessas substâncias, eles acabam também se contaminando, né, e aí, enfim, chega ao ser humano inevitavelmente. Né? Então, as formas de dispersão e de contato com essa substância química, elas são inúmeras. Então, aí nós temos a água, nós temos o solo, nós temos o ar, né, que são contaminados pelos agrotóxicos, né? E os impactos a gente vê no ambiente. E bom, na saúde humana, né, professora? Nossa, na saúde humana, vários estudos mostram a relação do agrotóxico com problemas neurológicos, problemas mentais, depressão, ideação suicida, né? Mal de Parkinson, câncer.
cânceres, enfim, inúmeros tipos de cânceres, inclusive cânceres agressivos ou os considerados mais agressivos, eles estão relacionados à exposição. Claro que isso são doenças crônicas que demoram anos, né? Às vezes leva 20, 30 anos para se manifestarem, né? Esses problemas de saúde e esse tempo prolongado, né? Desde da exposição até a manifestação da doença, né? Estabelece uma dificuldade no link entre o causador efetivo da doença, mesmo porque a grande maioria delas são multifatoriais. Mas um caso que é interessante ressaltar foi de um jardineiro norte-americano que ele ganhou uma ação ao estabelecerem o link causal entre o glifosato e a terminalidade do seu câncer. Então, ele recebeu uma indenização, creio que aproximadamente de 286 milhões de dólares. Né? Então, isso são fatores que mostram que as pesquisas são necessárias e elas, a cada momento, apontam por um nexo causal, né? Entre o agrotóxico e esses problemas de saúde. E essas pesquisas precisam ser respeitadas, né, professora? E aí, então, assim, para a gente terminar a nossa conversa, professora, quais seriam as possíveis saídas com relação à demanda de produção e produtividade agrícola? Bom, existe toda uma tendência mundial para uma agricultura mais natural. Né, para uma agricultura mais sustentável, respeitando a biodiversidade, que é a agroecologia. Né? Então, é importante nós repensarmos, junto com a sociedade, de que forma nós podemos viabilizar esse sistema de produção menos agressivo ao ambiente e ao ser humano. Né? Então, isso é necessário para que a gente vislumbre uma melhor qualidade de vida para toda a população e que nós possamos, acima de tudo, sermos cidadãos e, mais do que isso, né, sermos seres humanos conscientes de nossa responsabilidade. Então, nós precisamos pensar além do lucro, né? E nós precisamos pensar um pouco mais em termos de humanidade, em termos de equilíbrio, em termos de ambiente, em termos de saúde humana. Professora Rose Brancalhão, muito obrigada. A gente agradece a sua presença aqui na TV Imago. Ana Maria, para a TV Imago.